Olá, boa tarde pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um tema que a gente já viu na atividade 3, né? Desde o começo do ano a gente tinha visto esse tema, que é a questão da camada de ozônio, né? A gente sabe que a camada de ozônio é uma camada composta por três átomos de oxigênio juntas, na qual essa camada ela forma, né, uma proteção contra os raios solares. Sabe que os raios solares eles são eles são fortíssimos, eles mandam para nós raios chamados de raios ultravioletas que podem ter várias consequências para nós, como para animais, como também para algumas plantas, né? Então, o tema da nossa aula de hoje é essa questão, né, da camada de ozônio, né, e as consequências que ela pode trazer para o ser humano, né? Então, para aquelas pessoas que, por exemplo, não gostam de usar proteção, como por exemplo filtros solares, esses raios eles podem trazer algumas consequências para nós, já que a camada de ozônio aos poucos ela está sendo destruída, né? Está sendo aos poucos vai diminuindo, normalmente por causa do próprio homem, né? Então essa consequência, essa diminuição da camada de ozônio traz algumas consequências para nós que iremos ver agora. São consequências, são poucas as consequências que elas podem trazer, né? Mas são consequências que são gravíssimas para nós, para as plantas, por exemplo, né? Deixa eu abrir aqui o slide, na qual eu mostro para vocês um pouquinho sobre essas questões, né? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Pronto, se você perceber, né? Deixa o caminhão passar. Desculpa, pessoal, na minha rua tem muito movimento de carro. Eu tento procurar um horário legal para gravar, mas não tem jeito. Como é BR, aqui na frente, então sempre aparece movimento de carro, infelizmente. Vamos lá. Tema da aula: consequências da destruição da camada de ozônio, né? Então temos aqui como exemplo de imagem, né? Temos alguém, né, apertando aí um aerosol, um spray. O que acontece? Antigamente, os aerosóis, eles continham uma substância chamada CFC, né? Que é os clorofluorcarbonos, né? Hoje elas estão diminuindo, mas no início da era dos aerosóis era muito constante ter esse CFC, né? Então esses CFCs, eles subiam, né, para a atmosfera quando você aplicava, né? E eles interagiam com o ozônio na camada e acabavam por destruir, né? Hoje essa questão do CFC ela está menos comum, né? Hoje em dia o pessoal usa menos, né? Mas esse CFC na década de 80, 90, 2000 era o que fez com que acabasse, né, com a nossa camada protetora. Por isso que o desenho que eu coloquei aqui, esse cara dando uma espirrada aí na Terra, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para a camada de ozônio. Temos aqui todas as camadas da atmosfera que a gente já viu já, né? Ó, a terceira camada, a gente vê aqui, é a estratosfera, né? Então, na estratosfera, que fica aproximadamente a 35 quilômetros, né, da superfície terrestre, a gente vai encontrar o quê? A camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela vai proteger nós contra o quê? A Terra, no caso, contra os raios UV, são os raios ultravioletas, ou seja, né, o Sol ele vai emitir esses raios eles serão rebatidos para a atmosfera, né? Por quê? Porque a camada de ozônio, que é formada por três átomos de oxigênio, tá aqui a forma dela, ó, três, né? Ela faz com que os raios eles batam e reflitam. Então, lógico, uma parte vai entrar, vai, né? Mas a maior parte, teoricamente, iria bater, né, no ozônio e iria ser rebatido para a atmosfera. O que acontece? O homem, ao longo do tempo, ele faz com que essa camada ela venha sendo destruída, né? Então, se a camada vem sendo destruída, então não vai ter esse escudo de proteção. Então, teoricamente, esses raios ultravioletas irão passar pela essa camada com maior frequência. Como consequência disso, né, nós temos alguns algumas consequências. Por exemplo,
né? Os raios ultravioletas, eles afetam diretamente a fotossíntese, né? Ou seja, a planta, ela não consegue se nutrir direito, porque como ele vai afetar, porque esses raios UV, né, eles não ativam perfeitamente o que? A clorofila. E a clorofila é responsável por quê? Pela, pela fotossíntese. Então, se o raio não ativa a clorofila, consequentemente não teríamos uma fotossíntese adequada. Com isso, a planta ela vai se nutrir com déficit, defeito, né? Então a planta não vai conseguir fabricar o seu alimento, por quê? Porque o raio UV ele não consegue ativar a clorofila. Com isso, teríamos o quê? Ela consegue ativar, consegue, mas não consegue ativar perfeitamente, né? Então teríamos o quê? Plantas mal nutridas, né? Então isso é uma das consequências da destruição da camada de ozônio. Outra consequência é o que? É a alteração do DNA humano. Né? Primeiro, o que é o DNA? O DNA, né, são moléculas que nos dá as nossas características, são moléculas que fabricam as nossas proteínas. Elas dão os comandos para a fabricação, por exemplo, de proteínas de defesa, de enzimas, né? O que acontece? Esses raios, eles conseguem alterar o DNA humano. Então, se você está numa área que tem muita incidência solar, por exemplo, uma incidência que seja de 9 às 5 da tarde, né? E você está sem proteção de um filtro solar, então o seu DNA, ao longo do tempo, ele pode adquirir alguma alteração, né? E essa alteração, consequentemente, pode alterar, por exemplo, a fabricação das nossas proteínas, que é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Então, altera de alguma forma o nosso DNA, né? Ela também, né, essa camada, a falta da camada, também ajuda no envelhecimento precoce. Então, a nossa pele, ao longo do tempo, ela envelhece mais rápido. Então, as pessoas, você pegar uma pessoa que mal toma sol e uma pessoa que tomou sol durante a vida toda, você vai perceber que a pessoa que tomou sol, ela parece, né, a pessoa que foi para a roça, por exemplo, durante toda a vida, ela dá a impressão que ela é o quê? É um pouco mais velha, porque a pele ela fica mais envelhecida, né? Então, ó, os raios UV, né, eles também causam mutação genética, ou seja, mutação do DNA. Essas mutações, elas são responsáveis muitas vezes pelo quê? Pelo câncer de pele, né? Então, por isso que devemos usar os filtros solares, porque ele protege contra os raios UV, porque os raios ultravioletas, eles podem, no caso, né, alterar o DNA, que causa mutação genética, e quando eu falo a palavra genética, ela tem a ver com DNA, e isso pode gerar o quê? Pode gerar um câncer, né, de pele, câncer de pele, né? O câncer é uma alteração, né, nas nossas células que elas começam a se reproduzir em excesso. Isso é o câncer. Então, esse câncer normalmente tem que ter algum gatilho, ou é genético, ou vem dos pais, dos avós, ou vem por alguma alteração do ambiente, como por exemplo os raios solares. Né? Eles ativam o gatilho do DNA e eles alteram, no caso, o nosso código genético, e pode causar o câncer de pele. Né? Outra consequência também dos raios ultravioletas seria os problemas imunológicos. O que é uma coisa imunológica? Quando falo em imunológico, tem a ver com o quê? Tem a ver com as nossas defesas inatas, as nossas defesas contra os micro-organismos. Então, quando você toma muito raio UV, pode acabar por alterar, né, o nosso sistema imunológico e pode causar alguns problemas, como enfraquecimento das células imunológicas, por exemplo. Né? E outra consequência também fundamental, importantíssima, é a questão do aquecimento global. Né? Como vai entrar muito raio UV, né, porque a camada ela vai estar o quê? Destruída, então, consequentemente, vamos ter o quê? Vamos ter um aquecimento maior da Terra, teremos o aquecimento global. Então, essa aqui é a nossa aula. Essas seriam as principais consequências, né? As principais consequências do aquecimento global, né? Então, temos que ficar de olho. Se for sair, por exemplo, é bom sempre usar um filtro solar, né?
um filtro solar, proteção pelo menos 30, né? Quanto mais branquinha a pessoa, mais proteção ela deve usar, né? Então, para evitar, pelo menos a questão no nosso corpo, né? A gente pode se proteger usando filtro solar ou evitando estar exposto ao sol nos horários de pico de raios ultravioletas, que são, por exemplo, que são de 9 da manhã até as 4 da tarde. Então, de 9 até as 4 da tarde é um período em que os raios eles são são, como é que chama? Eles são mais incididos sobre a Terra. Então, se você evitar esse horário, ou se você usar um filtro solar, então você vai evitar algumas consequências genéticas em relação a câncer, por exemplo, ou envelhecimento precoce, pessoal. Então, é isso. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão agora, meu Deus, vocês vão agora fazer o quê? Vão, né, vocês receberam agora, vão receber agora, no caso, o texto. Esse texto contém algumas informações que eu citei aqui, algumas que eu não citei. Vocês vão ler o texto, vão copiar e responder as 3 questões e vão enviar para mim no PV, tá ok? Então, até a próxima, pessoal.